A homeopatia é uma racionalidade médica que leva em consideração muito a individualidade dos fatos. Enquanto que na alopatia, uma das formas de abordagem é buscar ver o que as pessoas que têm uma determinada doença têm em comum umas com as outras, o que o médico homeopata busca sempre é o que há de raro, estranho e peculiar, o que é individual daquela pessoa especificamente que está apresentando um determinado transtorno, doença, sintoma ou dificuldade na vida. Então, por exemplo, a gente sabe que a grande maioria das pessoas que têm hipotireoidismo tem muita sensibilidade ao frio, né? Podem sentir dor, cansaço, sofrem mais nos dias frios do que as pessoas que não têm hipotireoidismo. E isso é uma característica, algo que chama atenção, que leva a pensar no diagnóstico de hipotireoidismo. É claro que o médico homeopata também sabe que os casos de hipotireoidismo geralmente têm uma intolerância e uma sensibilidade extrema ao frio. Entretanto, salta aos olhos do homeopata um paciente que tenha hipotireoidismo, então é confirmado pelos exames laboratoriais, é visto que a tireoide não funciona bem, entretanto ele é sensível ao calor e sente-se muito bem no frio, tem menos dores no frio, dorme melhor no frio, passa melhor no frio. Então isso é uma coisa peculiar. Então, entre as pessoas que têm hipotireoidismo, este paciente específico se destacaria pela sua sensibilidade ao calor e pelo seu gosto pelos dias mais frios. Então, ele procura olhar aquilo que distingue, aquilo que destaca a pessoa do conjunto de pessoas que pode ter sintomas ou diagnósticos semelhantes. Por isso, as entrevistas homeopáticas costumam ser mais longas e um tanto estranhas até para aquele que não está acostumado com essa racionalidade. Então, procurar enxergar o que tem de individual na pessoa é também entender o que mexe com ela fisicamente e emocionalmente, seus desejos, seus sonhos, a sua maneira de dormir, o funcionamento dos seus órgãos vitais, como é que é a digestão, como é que funciona o intestino e toda a série de detalhes que fazem de você quem você é, em particular, peculiar e diferente de todas as outras pessoas, embora guardando muitas semelhanças, é claro, com todo mundo. A homeopatia é uma alternativa terapêutica interessante nas pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quer tenham um diagnóstico formal confirmado, quer sofram do conjunto de sintomas que leva a uma investigação do transtorno em questão, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eventualmente a pessoa não preencha todos os critérios para formalmente ser diagnosticada. Vai lá que dos 9 critérios de hiperatividade, ela tem 5 ao invés dos 6. E dos critérios de desatenção também ela tem 5 ao invés dos 6. Formalmente você poderia dizer, dos 6 necessários, né? Formalmente você diria, essa pessoa tem um quadro limítrofe, tem um quadro que lembra, tem um quadro que suspeita, que pode em algum momento confirmar, enfim, mas não fecha neste momento formalmente o diagnóstico de TDAH. Ainda assim, essa pessoa pode tentar o tratamento homeopático e eventualmente pode se beneficiar desse tratamento homeopático. Especificamente nas pessoas com TDAH, tem um trabalho muito interessante do Dr. Rainer Frey, na Suíça, e outros trabalhos que mostram a eficácia do tratamento homeopático individualizado. Essa é uma questão que às vezes gera muita polêmica em torno da homeopatia, de dizer que a homeopatia não funciona, porque a maior parte dos estudos, o desenho tradicional do ensaio clínico randomizado e controlado é pegar uma pessoa que tem um determinado diagnóstico, então o diagnóstico é nosológico, é segundo um padrão de diagnóstico, e testar uma intervenção, geralmente é uma intervenção bem padronizada. Os tratamentos homeopáticos buscam diagnosticar a pessoa e não a doença, e de acordo com a pessoa, mesmo tendo o mesmo nome de doença, ela pode receber diferentes medicamentos. E isso causa dificuldade e confusão em usar a metodologia tradicional dos ensaios clínicos controlados e randomizados. Então você não tem um único medicamento homeopático que vai ser usado para todas as pessoas com TDAH.
Nem 2, nem 3, nem 10, nem 20, nem 50. Né? O Dr. Rainer Freies, que eu falei lá da Suíça, que tem uma das experiências mais exitosas, para conseguir bom resultado com cerca de 86% dos seus pacientes, ele chega a usar 130 medicamentos diferentes. Então são muitos os diferentes remédios que podem chegar a um resultado numa pessoa que não chegariam ao mesmo resultado em outra pessoa com a mesma patologia. Então, nessa busca por tentar individualizar, por tentar conhecer bem o quadro, por tentar entender o que está acontecendo, alguns fatores tendem a ser mais importantes que outros. E é isso que eu quero destacar um pouco para que, se você for procurar um tratamento homeopático para lhe ajudar com os sintomas do TDAH, você já vá pensando sobre o que pode lhe ser perguntado e já tem essas respostas de uma maneira um pouco mais mastigada, porque eventualmente se você senta com alguém e a pessoa te faz alguma pergunta sobre a qual você não pensou, você pode ter tendência de responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Então, se eu perguntasse para você agora quais coisas lhe dão medo, talvez o teu primeiro movimento seja dizer: eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer um acidente, eu tenho medo de ter uma doença, eu tenho medo que um ente querido meu passe mal, que são medos muito humanos, que são medos que todos nós, em algum grau, temos. Agora, se você pensa mais individualmente nos seus próprios medos, né, podem surgir medos que são mais específicos teus, né? O teu medo do fracasso pode ter uma cara muito peculiar, assim: eu tenho medo de passar fome, de ficar pobre, perder meu emprego e não ter dinheiro para comprar minha comida. Eu tenho medo de ser aniquilado numa discussão, assim, de que as pessoas me destruam, que a minha reputação seja completamente acabada. Então, pensando um pouquinho mais, você pode sofisticar a tua compreensão de si mesmo e ser muito mais preciso no fornecimento das informações. Por isso, eu vou trazer agora um pouco do que os homeopatas costumam valorizar muito e destacar na anamnese homeopática para tentar encontrar o remédio individualizado, específico e melhor para o seu caso. Então, geralmente se considera na primeira hierarquia dos sintomas homeopáticos os chamados sintomas biopatográficos, ou a história biopatográfica. O que quer dizer com isso? Teve um determinado fato, acontecimento na vida da pessoa, e a partir daquele acontecimento os sintomas começaram a se acumular, a doença começou a manifestar, tudo começou a surgir. Então, é muito frequente que as nossas doenças sejam desencadeadas por fatores estressores, por momentos muito sofridos na nossa vida. E as particularidades desse momento podem ser para o homeopata uma pista muito interessante a respeito de quais medicamentos podem ser os mais indicados para a patologia em questão, como por exemplo o TDAH. Então, eu já falei em outros momentos que quando tem um fator desencadeante muito claro, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você deve até suspender por um tempo o diagnóstico e procurar entender melhor o que está acontecendo. Um quadro que é muito comum nesse sentido é uma criança que começa a manifestar os sintomas do TDAH no contexto de divórcio dos pais. Então está acontecendo o divórcio dos pais e no meio de todo esse estresse, toda essa preocupação, toda a carga que vai acontecendo, a criança começa a manifestar transtornos de comportamento, transtornos emocionais e características que podem lembrar muito bem um quadro de TDAH. Entretanto, se a pessoa que está avaliando, seja o médico, o psicólogo, o psicopedagogo que está fazendo a avaliação da criança, for atento e perceber: opa, todos os sintomas começaram no contexto do divórcio dos pais, ele vai pensar duas vezes antes de cravar o diagnóstico do TDAH. Porque a criança pode estar passando por um estresse pós-traumático, por um estresse agudo, por alguma outra forma de reação emocional adaptativa e que, como teve data para começar, talvez siga um ciclo e termine logo a seguir, conforme as coisas se estabilizem. Então, para o TDAH, até deixaria o diagnóstico em suspenso. Mas para a homeopatia,
já dá para ter uma boa pista de como segue o diagnóstico homeopático, que pode até ajudar a criança a lidar com toda essa tensão, aliviar um pouco do estresse, do sofrimento que ela sente e frequentemente não consegue verbalizar. O ideal é, numa condição como essa, que não se pare na superficialidade de colocar assim, o divórcio dos pais foi a causa, porque cada criança que passa por essa situação a vive de uma determinada maneira. Uma coisa que eu vejo recorrentemente em crianças que estão sofrendo o divórcio dos pais, que estão de algum modo passando por transtornos com o divórcio dos pais, é que elas se sentem culpadas pelo divórcio dos pais. Isso é bem conhecido dos terapeutas, dos psicólogos que costumam trabalhar com as crianças, é trabalhar um senso de culpa. Ela acha que de algum modo não foi uma boa criança, atrapalhou muitos pais, criou muito problema, dificultou, e por isso os pais podem estar se separando. Então, pegar só o divórcio é superficial. Entender o que está acontecendo, por exemplo, se for o caso dessa criança, transtorno por culpa, sentir-se culpada, fala mais daquele momento, né? Ela pode estar, na verdade, com um transtorno por abandono, porque no contexto aí de briga dos pais, ela se sente escanteada, deixada de lado e naquela situação se sente muito sozinha. E no fundo o transtorno pode não ter sido por divórcio, pode não ter sido por culpa, no caso dela pode ser por abandono. Outras vezes pode ser por medo, por raiva, por frustração, por amor que tenha sido chocado, sabe? Então choque por amor, né? Um amor desapontado é também uma causa de transtorno na vida das pessoas e dá pista de remédios homeopáticos. Assim foi sendo construída a matéria médica, que é o compêndio dos sintomas que levam ao diagnóstico clínico homeopático, entendendo que situações podem facilitar o surgimento de determinados sintomas e de que forma esses sintomas costumam surgir. Então, esse é um aspecto que o homeopata vai sempre buscar, assim, a exaustão, num caso. Deixa eu entender se não teve um fator desencadeante e se teve um evento, como esse evento afetou o envolvido no evento, podendo ser aí um dos responsáveis pelo florescimento daqueles sintomas em questão. Então, a história biopatográfica vai ser muito importante. É claro que a história biopatográfica do TDAH envolve para os pais também um trabalho que tem a ver com culpa, com sofrimento, com os seus traumas internos, porque o TDAH pode ter surgido, como eu falei, no contexto do divórcio, pode ter surgido no contexto da chegada de um outro filho, e os pais ficam, será que eu devia, não devia, e agora eu fiz, olha o que está acontecendo, como é que as coisas estão indo. Então, o próprio pai sofre, a própria mãe sofre em avaliar o contexto biopatográfico, o contexto no qual surgiu, porque ele mesmo pode trazer culpa sobre si. Mas apesar desse sofrimento, é muito importante ser muito honesto e muito aberto, porque é isso que vai ajudar a dar a chave para tentar desenrolar esses sintomas, entender o fio condutor do qual todos eles se derivam e assim tentar chegar a um tratamento homeopático que vai aliviar o mal pela raiz, que vai ajudar o equilíbrio lá de onde ele está mais fixado e surgindo para as manifestações mais superficiais que ele está tendo nesse momento. Então pode ter sido um caso de violência doméstica e depois da violência doméstica a criança fez acting out, como diz em inglês, né? Que é essa coisa de ficar reagindo de uma maneira de quer mostrar que algo está errado, de que algo não está bem. Pode ter sido num contexto de mudança da escola, no contexto de um amiguinho que não estuda mais com ele, que se mudou para outra cidade, que está muito doente, que aconteceu alguma coisa grave. Pode ser no contexto da perda de um ente querido, pode ser um bichinho de estimação, um avô, ou mesmo um dos pais ou irmão, né? Então são todas situações que são realmente uma carga pesadíssima, mas que podem ser o ponto de partida fundamental
para um diagnóstico homeopático correto. Então, levar muito em consideração esses fatores do meio é super desejável nesse caso. Depois da história biopatográfica, geralmente o que mais se valoriza são as particularidades que envolvem aquele determinado problema, aquela questão, aquela situação, né? O que a diferencia de todas as demais? Como eu falei, a homeopatia é muito mais descobrir o que existe de particular do que o que existe de geral numa determinada doença, num determinado conjunto de sintomas. Então, essa busca pelo particular pode vir em vários aspectos da vida da pessoa. Pode vir em aspectos mentais, né, na maneira como ela funciona habitualmente, mentalmente, né? Então, se é uma pessoa que é prolixa, toda fica com pensamento circular, dando voltas para chegar a algum lugar e não chega a lugar nenhum, se ela vive no mundo da lua, teoriza, se ela, aquela história, né, do TDAH que tem hiperfoco, que fica, em homeopatia, chama-se absorto, né? Ele fica naquilo que às vezes está caindo o mundo, pegando fogo em volta, e quando ele está ali num foco, não há o que tire ele daquele foco. Esse também é um sintoma homeopático particular daquela pessoa. Então pode vir de questões mentais, pode vir do funcionamento geral do organismo, como eu falei, né? Como é que funciona a digestão, quais são as preferências alimentares e principalmente quais são as aversões alimentares daquela criança, daquele adolescente, aquele adulto, como é que ele reage à água, alimentos quentes, alimentos frios, se tem alguma coisa que ajuda muito, atrapalha muito, o ambiente, como reage sobre ele, os dias nublados, ensolarados, o frio, o calor, se isso ajuda na concentração, atrapalha na concentração, faz com que ele esteja mais distraído, deixa ele mais inquieto. Então, especialmente olhando de que maneira esses fatores todos influenciam o sofrimento que a pessoa está vivendo. Então, no TDAH, né, dentro da constelação dos sintomas do TDAH, buscar o que agrava, o que melhora, o que atrapalha, o que ajuda nesse sentido. Né? Uma coisa muito comum, né, é a alimentação. Né? A pessoa fica melhor antes de comer, depois de comer, enquanto come, sente-se bem. Então, os efeitos que o jejum tem, né, eles até criaram em inglês a ideia do hangry, que é uma mistura de hungry com angry, né, que é a irritação que vem pelo tempo em jejum. Quantas pessoas têm isso, né? Isso, agora, não são todas as pessoas que funcionam assim. Agora, o estranho, o que seria mais peculiar, é a pessoa que piora a sua inquietação depois de ter comido, por exemplo. O fato de você ficar inquieto porque está com fome é uma característica tua, mas é uma característica bastante comum. Agora, o fato de você ficar inquieto depois de ter comido, daí esse já é um sintoma mais particular. Do ponto de vista homeopático, ele tem mais valor, né? Ele ajuda mais a fazer a seleção do medicamento mais adequado. O que o Dr. Rainer Frey, então, que eu tenho citado algumas vezes como uma referência no tratamento homeopático do TDAH, desenvolveu nesse sentido? Ele percebeu que os sintomas que são mais confiáveis, os sintomas que mais dão a direção adequada para o tratamento homeopático são sintomas relacionados à percepção em geral. Então o TDAH é um transtorno que tem a ver com a percepção, né? Então é o som, é a luz, é o cheiro, é o movimento, é a dor, enfim, tem a ver com os sentidos de uma maneira geral. Então, como ele tem a ver com o sensório, a senso-percepção, essa parte neurológica superior, ele foi indo atrás e ele tem um trabalho que é realmente um trabalho minucioso, exaustivo, que é necessário para conseguir desenvolver alguma coisa nova. O que ele fez? Ele foi desenvolvendo uma técnica para extrair esses sintomas e, por exemplo, ele ia lá, chegava para uma determinada pessoa um determinado medicamento. Ele dava aquele medicamento, esperava 1 mês, 2 meses, às vezes até mais, e chegava à conclusão que aquele não era o medicamento correto. Daí ele tomava o caso de novo.
selecionava os sintomas novamente e, com certa frequência, encontrava sintomas diferentes da primeira vez. Talvez diferentes porque o paciente não tinha contado bem, talvez porque ele não perguntou da maneira que o paciente entendesse, ou talvez porque ele não tenha percebido mesmo na hora que o paciente contou determinado sintoma, mas ele fazia uma nova lista de sintomas. E às vezes chegava um remédio diferente. Quando esse remédio ia bem, o que ele fazia? Ele voltava na primeira consulta e via os sintomas que ele tinha tomado na primeira consulta e os sintomas da segunda consulta para identificar quais tinham sido os sintomas que tinham tirado ele do caminho correto e feito ele não escolher o melhor medicamento, já que agora ele sabe qual é o melhor medicamento. Então assim ele foi desenvolvendo o grau de confiabilidade dos sintomas. Ele foi vendo que tipo de sintomas ele tinha a capacidade de perguntar, as pessoas de entender, de se entender e de responder corretamente e que dava uma boa direção para ele encontrar o remédio homeopático eficaz. Então, no TDAH, como eu falei, são sintomas relacionados à senso-percepção, que ele até criou um checklist desses sintomas para que as pessoas vão percebendo. O que ele faz habitualmente na prática dele é, na primeira consulta ele faz todo o exame clínico, vai entender a história, vai buscar a biopatografia, toda a consulta clínica tradicional e homeopática tradicional e entrega o checklist para que o paciente, nas próximas 2, 3 semanas, observe como é que ele se comporta com relação aos itens específicos do checklist, para não ter que responder na hora de pronto ali, correndo risco de se perder no sintoma ou informar errado alguma coisa. Depois dessas 2 semanas ele retorna com o questionário preenchido e aí sim é dado sequência para a seleção do medicamento homeopático que parece ser o mais indicado para aquela pessoa em questão. Então, com o tempo ele foi vendo e entregando os de mais alta confiabilidade, que eu vou pegar aqui no meu computador para comentar um pouquinho com vocês. Então, o primeiro sintoma, homeopaticamente falando, é luz forte agrava. Então, como é que isso pode ser visto na pessoa com TDAH? É a questão realmente da relação entre luminosidade e os sintomas que ela tem. Então, por exemplo, a pessoa não tolera luminosidade intensa, tem dor de cabeça na luz forte, tem náusea na luz forte, ou fica irritadiço mesmo com a luz forte. Pode ser a luz solar, pode ser a luz de um ambiente. Esse é um aspecto que levaria a assinalar esse sintoma luz forte agrava. Outro aqui, forçar a visão espremendo os olhos agrava, que ele usa especialmente para aquelas pessoas que têm problemas depois de ficar usando telas muito de perto. Pode ser a TV também, mas no que a gente vive hoje em dia, especialmente ficar olhando no tablet ou no celular, que você fica ali muito de perto, olhando as imagens muito pequenininhas e forçando a visão, e depois de um tempo usando o celular, a pessoa pode manifestar também dor de cabeça, irritabilidade, náusea, algum tipo de desconforto. Então esse marcaria esse sintoma. O outro, ler agrava, né, que pode ser tomado pela dificuldade mesmo em ler, por exemplo, pode ter até um diagnóstico de dislexia, né? A pessoa tem um transtorno mesmo relacionado com a leitura, ou a aversão a ler cansa muito facilmente. E aqui tem um aspecto, né? Porque às vezes os pais comparam a criança consigo, né? E marcam assim, não, meu filho cansa facilmente, porque eu consigo ler tanto e meu filho lê muito menos, mas é normal que a criança leia muito menos. Você sempre deve comparar ela com os outros da idade dela. Então, geralmente é muito bom pegar o professor para passar esse parâmetro de se a criança cansa facilmente de ler. Se você tem dúvida, vai passar pela consulta homeopática, vale a pena até perguntar para o professor como é que ele funciona com relação às outras crianças no quesito ler. Ele se cansa mais facilmente que os outros ou não? Porque de repente ele se cansa facilmente aos teus olhos, mas aquele professor diz, não, ele é normal, ele lê igual os demais. Você acha que ele lê lento, junta as palavras aos poucos, mas alguém que tenha mais experiência e veja outros da mesma idade vai dizer não, é normal para a idade, então sempre tem que refinar o sintoma. O outro, falar agrava, então esse é o nome do sintoma homeopático, geralmente a gente vê nos transtornos de desenvolvimento da fala. Então a criança pode ser que comece a falar tardiamente,
Ou pode ter algum problema, daí já agora nessa idade que ela está com a fonética, que troca sílabas, tem gagueira, tem algum problema de entonação de voz, alguma coisa assim, então esse entra dentro dessa característica. Próximo, o toque agrava. Né? Criança que rejeita o abraço, rejeita o colo, não gosta que fique muito encostado, não gosta de esportes que tenham contato, não gosta mesmo do impacto físico. Esse é um sintoma também que ele identificou com alta confiabilidade. Ainda, calor em geral agrava, que é o verão mesmo, assim, épocas quentes agravam a pessoa. Então, independente dela poder pôr uma roupa mais folgada, tomar líquido gelado, ir para um ambiente aberto, não, se sente pior no calor, né? Apesar de todas as possibilidades. Então tem gente que é bem assim, né? Odeia o verão, então entraria nesse sentido. O outro é o calor de um lugar fechado, agrava, que homeopaticamente fala calor do quarto ou calor de um ambiente aquecido por um fogão, né? Que era coisa antiga. Então, quando você está indo de um lugar frio e entra num lugar abafado e quente. Não, essa é a condição que aí estoura meu humor, aí já me dá mal-estar, algum problema assim, já quero desmaiar, não consigo me concentrar, não consigo perco as palavras e tal. E quando isso acontece, bom, esse então marcaria esse sintoma. Mais um, melhora por descobrir-se. Então a característica que a gente vê nas crianças é chuta as cobertas, está sempre tirando a roupa, né? Fica feliz na hora de tirar a roupa, né? Que isso é muito peculiar, né? Tem criança que adora pôr a roupa, tem criança que adora tirar a roupa, mas a gente não está querendo pegar uma coisa muito genérica assim, tem que ser um sintoma marcado, um sintoma inequívoco que a gente vê. Não, mas isso é muito diferente das outras coisas. Não é que ela gosta, ela tem, né? Um desejo mesmo, ela se diverte muito, tem uma aversão terrível a colocar as roupas, né? Que pode ser olhando pelo inverso. Mas o frio agrava daí, que as pessoas que são muito friorentas, né? Qualquer correntinha de frio já dá dor no corpo, já dá problema no ouvido, já tira ela do sério, já atrapalha o sono, enfim, tira a pessoa do seu estado de equilíbrio. Mais um daí, descobrir-se agrava, daí a questão não é o frio, a questão é você estava com determinada homeostase térmica e daí descobriu-se. Então, para sair da cama, para tirar a roupa para tomar banho, para se trocar, alguma situação assim, passa mal. Então, independente da frio, pode estar calor, mas daí você saiu da sua homeostase, se resfriou um pouco, descobriu-se, sentiu-se mal. Esse é o que caracteriza esse sintoma. Outro, aversão ao movimento. São as pessoas que não gostam de se mexer. O negócio delas é ficarem paradinhas, né? Pode ser tomado por preguiçoso e tal, né? E às vezes até tem um pouco de preguiça, mas a preguiça é realmente uma questão mental. Quem é preguiçoso geralmente é preguiçoso não só para se movimentar, né? É preguiçoso para pensar, para falar, para todas as coisas. Aqui nós estamos falando em aversão ao movimento. A pessoa é super ativa para outras coisas, mas quando fala em movimento, não me convide para fazer um exercício, não me convide para andar, não me convide para tomar um café, sentadinho. Então essa é uma característica, a pessoa fica com raiva mesmo, sente-se mal de ter que caminhar, né? E fala, meu Deus do céu, por que isso foi acontecer, né? Quando o carro não está funcionando, quando alguém furou a carona, alguma coisa assim, né? Então isso caracteriza melhor a aversão ao movimento. Mais um sintoma que ele considera de alta confiabilidade é escrever agrava, que são os que demoram muito a escrever, escreve com uma letra muito garranchuda, pode ser visto no pintar nas crianças que não escrevem, né? Que não respeita os limites, que esfrega forte demais ou fraco demais, sempre lembrando que isso tem que ser comparado com a média das crianças da mesma idade, e não com o que a gente imagina que seria o ideal. Agora tem uma questão de tempo ali, né? Os que pioram pela manhã ou os que pioram antes de dormir, né? No final do dia, que são características muito peculiares, né? Tem gente que é super rabugento de manhã, tem gente que é insuportável antes de dormir, tem gente que é as duas coisas, também pode. Às vezes a pessoa tem sintomas que parecem discrepantes, assim, né? Ela sente-se mal pelo calor, mas descobrir-se também agrava. Perfeito.
né, homeopaticamente a gente valoriza e até é bastante peculiar dessa pessoa, até ajuda mais com o diagnóstico. E os últimos têm a ver com funções mentais mais superiores. Compreensão difícil, que é a dificuldade em assimilar conceitos complexos para a idade. De novo, comparando com as crianças da mesma idade, né? A criança de 4 anos não vai entender nada sobre o sistema político brasileiro, né? Aliás, nós adultos temos dificuldade em entender o sistema político brasileiro, né? Então, a compreensão difícil é com relação a assuntos complexos para o momento, para o desenvolvimento daquela criança. E os últimos 2 têm a ver, então, com o desenvolvimento emocional. Tristeza, então aquela criança que é melancólica, chorosa, que tende a trazer tudo muito para si, que se autorresponsabiliza, que se autodeprecia, então tem esse lado. E irritabilidade, aquele que bate mesmo, morde, tem surtos de agressividade, grita violenta, quebra as regras, né? É rude com os outros ou consigo mesmo também. Né? Irritabilidade às vezes não é só hétero, né? Uma autoagressividade também entra nesse sintoma. Esse é o conjunto de sintomas que ele percebeu que são muito confiáveis. Né? E ele disse que o ideal é que a pessoa perceba deste grupo de sintomas, aí 4 sintomas, 5 pelo menos, aí ele tem na mão uma boa linha mestra para fazer o diferencial entre os medicamentos. Se não tem o suficiente, ele tem outros conjuntos de sintomas, de confiabilidades intermediárias ou de menor confiabilidade, mas que podem ser os necessários para aqueles casos que a gente não tem os sintomas de alta confiabilidade. Então, a homeopatia apresenta aí um leque de possibilidades, né, que é o ruim e o bom. Se tivesse 1, 2 remédios homeopáticos, seria fácil de achar. Mas é bom porque sempre tem mais uma oportunidade, mais uma expectativa à medida que a gente vai entendendo melhor o caso, a pessoa vai entendendo melhor o caso, e daí essa comunicação vai se tornando mais fluida e a gente vai aproximando mais desse resultado e de repente podemos oferecer aí um excelente auxiliar, um excelente alívio para os sintomas e, quiçá, uma perspectiva de cura, aí de boa resolução ao longo do tempo, com esforço e com o desenvolvimento pessoal. Espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais e que você com isso consiga viver melhor.